Mais uma grande exibição do Porto, uma exibição competente. O Porto hoje volta a mostrar que já não é o mesmo Porto da época passada. Voltou a mostrar os mesmos bons princípios de pressão alta, de intensidade, de jogadas eficazes e de futebol mais direto, mais focado na baliza adversária, mesmo sendo um jogo fora. Desfez todas as dúvidas que podíamos ter. Era um jogo fora, o Porto tinha vencido bem o Vitória de Guimarães, uma excelente exibição, quase perfeita, no Estádio do Dragão. Contra o Gil Vicente era um jogo fora, um jogo perigoso, até porque o Gil Vicente mostrou que é realmente essa equipa perigosa. Na primeira parte, o Gil Vicente ainda conseguiu assumir ali por certos momentos do jogo. O Gil Vicente foi aquela típica equipa portuguesa de meio da tabela para baixo, que joga muito na falta, que cai muito facilmente. E este Porto, para o bem e para o mal, não é uma equipa portuguesa. Muita gente diz aqui que é uma equipa italiana. É uma equipa muito mais intensa e é engraçado. Não é costume vermos isto em Portugal. Os jogadores não caem. O Porto na primeira parte praticamente não tem faltas a favor. Marca um gol de bola parada, um bom cruzamento do Gabriel Veiga, mas é canto, não é de livre direto. Já agora um grande gol do Froholt de cabeça, a merecer. O rapaz é mesmo bom. É um grande reforço. Ele enche mesmo o meio campo. Aquele gol não é fácil, atenção. De cabeça, ele marca o gol praticamente com a nuca, de costas para a baliza, e mostra essa eficácia. Eu acho que o Froholt é o expoente máximo, a grande demonstração, o grande símbolo deste novo Porto, muito mais prático, simples, focado, mais eficaz. Não dá para cabecear de frente para a baliza, vai de costas, é gol na mesma, conta na mesma, é um grande gol do Froholt, um movimento difícil, mas realmente o Froholt podia ter marcado mais. O Froholt continua a aparecer muito na área. Eu tinha dito que achava que o Froholt ia ser um jogador-chave neste jogo, porque aquelas subidas dele, aquelas aparecidas dele na frente, seriam essenciais, porque o Gil Vicente ia estar mais fechado. O Gil Vicente jogou aquele futebol, pelo menos na primeira meia hora. Acho que na segunda parte já caiu mais, até porque o Porto marca logo o 2-0 logo ao início da segunda parte, e o Gil Vicente meio que desmornece e desmotiva-se. Mas o Gil Vicente, pelo menos vamos dizer, até o final da primeira parte, joga aquele jogo que... chato, que é quase para entrar na mente do adversário. Basta ver como o Diogo Costa estava revoltado com a arbitragem por causa de um lance que quase dá gol, por sorte que não dá gol do Gil Vicente, ali uma confusão na área. O jogador do Gil Vicente vai contra o Diogo Costa, o árbitro não marca falta, e depois ali uma carambola do Froholt e quase que a bola entra na mesma. E o Diogo Costa vê cartão amarelo por protestos, e eu acho que é essa a estratégia deste Gil Vicente, e foi isto que aconteceu ao Porto nas duas últimas épocas, nas duas últimas deslocações a Barcelos. O Gil Vicente joga aquele jogo mais chato, mais entrar na mente dos jogadores do Porto. O campo também tem outras dimensões, cai muito, é uma equipa que cai muito. Os árbitros portugueses têm por norma marcar estas quedas. E depois todos os protestos, aquela confusão, e as arbitragens, dá sempre uma impressão de que o árbitro beneficia ali a equipa da casa. Muitas vezes é porque são tantas faltas, a confusão é tão grande que o próprio árbitro perde-se. Acho que esta arbitragem teve ali falhas muito grandes que em outras épocas teria tido outros resultados. Eu acho que é aquele jogo que de facto o Porto está diferente. O Porto não enverdou por esse caminho, deixou o Gil Vicente sofrer faltas na mesma, teve sempre muita cabeça fria, aquela intensidade muito alta do Porto, aquela pressão alta. O Gabriel Veiga, diria que é um jogador que tem que ter cuidado. O Gabriel Veiga, nestas quesilas entre os jogadores, é dos jogadores que mais aquece mais rápido. Ele teve ali uma confusão com o César Peixoto, com alguns jogadores também do Gil Vicente. Ele tem que ter cuidado. Ele tem muita qualidade com os pés, o Gabriel Veiga. Ele distribui muito bem o jogo, por ser esse gol de canto, esse cruzamento do Gabriel Veiga espetacular, que ele realmente é bom com os pés. Ele faz a bola sair rápido, girar rápido. Ele não é muito rápido, nem preenche tanto o campo como o Froholt, mas solta a bola rápido, está cada vez melhor nesse aspecto, é o maestro da equipa e tem essa capacidade física que o Farioli gosta. Agora, um jogador que ficou mais exposto com este estilo de jogo de Gil Vicente mais casilento foi o Varela. O Varela faz mais um grande jogo, aquelas faltas necessárias que ele faz. Neste jogo foi preciso fazer mais, porque de facto os jogadores de Gil Vicente caíam por tudo e por nada, e o Varela tinha aqui na mesma agressivo para cima deles e arriscou aqui um bocado. Pode sempre acontecer um segundo amarelo ali do nada, até porque a falta que dá o amarelo ao Varela é uma jogada em que o Bednarek já tinha a bola controlada e o Varela acaba por acertar com o cotovelo no jogador de Gil Vicente, e acaba por ser perigoso, porque ele antes já podia ter visto amarelo ali em uma ou duas jogadas, e é sempre aquela confusão, nunca se percebe muito bem o jogo, fica parado e não há tempo de jogo e há sempre faltas, complicado.
O Zaidu, que tínhamos falado aqui, faz um bom jogo. Eu acho que o Zaidu não comprometeu. Claramente os laterais, principalmente o lateral esquerdo para o Farioli, conta mais. Ele quer que ele jogue mais para dentro e não tanto pela ala. Complica um bocado o jogo do Zaidu. Mas o Zaidu conseguiu sempre soltar-se bem na bola. Houve ali jogadas em que parecia que ele ia meter os pés pelas mãos, mas conseguiu sempre sair bem. Ao contrário do Alberto Costa, que fez um bom jogo, mais uma vez muita entrega, mas perdeu ali algumas bolas perigosas. Há ali uma jogada até que quase dá o gol de Gil Vicente já na segunda parte. Portanto, o Zaidu até saiu melhor que o Alberto Costa nessas jogadas de aperto do Gil Vicente. A defesa esteve muito bem. O Bednarek é o patrão da defesa. Confirmou aqui. Bem, o Bednarek substitui o Pep. A continuar assim é o nosso novo Pep, sem dúvida. E ele até para acalmar o Diogo Costa, que estava ali a arriscar já com o amarelo por testar com o árbitro. Até nisso ele foi essencial. Ele continua a não cometer erros. Ele sai muito bem de cabeça. Distribui muito bem jogo de trás, com qualidade de passe muito boa. Antecipa-se aos adversários muito bem. O Neuen Pérez parece estar a subir de forma um bocado a ir na onda do Bednarek, um bocado a servir como exemplo. No entanto, o Neuen, por exemplo, faz ali uma falta, que eu não sei se é falta sobre um jogador de Gil Vicente, num carrinho, que ele não chega bem antes do avançado. O Bednarek chega melhor nessas jogadas, mas parece que o Neuen já ali a tentar imitar o Bednarek, e podemos ter aqui uma grande dupla de centrais se o Neuen começar a crescer. O Neuen, que tem várias ligaduras, estava ali a sangrar de uma perna, também tinha qualquer coisa no braço. Os jogadores do Porto levam a intensidade muito ao limite, muito a sério. É verdade que há ali momentos de desfoque. Eu não vi a conferência do Farioli, amanhã vamos falar melhor, analisar melhor o jogo e as declarações do treinador, mas eu acho que ele não deve ter gostado na segunda parte. A equipa baixou um bocado porque realmente ele quer intensidade o tempo todo e os jogadores começam-se a lesionar, e eu começo a achar que o Porto precisa mesmo dos 7 reforços, porque vai precisar de muita profundidade no plantel. O Neuen Pérez a assustar várias vezes, que parecia que se ia lesionar. O próprio Zaidu chegou a sair ali, não sei se foi numa mão que ele se lesionou, mas também ali no limite. E depois temos o Samu lesiona-se numa jogada que já é a imagem de marca deste Porto, que é a pressão alta. O Samu dá-me a impressão, como eu já tinha dito aqui, que ele não tem muito controle emocional. Dá a impressão que ele não sabe o seu próprio limite. E se o treinador pede para pressionar alto, o Samu sai às bolas todas, e é num desses lances de pressão alta que o Samu dá uma arrancada para recuperar a bola de defesa e acaba por se lesionar uma lesão muscular. Acho que não é nada de grave. O Farioli tem sido muito cauteloso nestes aspectos, tal como o Bednarek que saiu por precaução. Dá-me a impressão que o Samu aconteceu mesmo, mas depois a reação do Samu a sair, ele acaba a chorar no banco. Acho exagerado. O Samu é muito emocional, mas acho também que o Samu está a sentir muito a presença do De Jong. É que o De Jong entra, e se o De Jong desata a marcar golos naquele jogo, o Samu sabe que pode perder a titularidade. Ele não está a saber lidar com isso. Acho que o próprio caso do Mora deixa ali todo o plantel em alerta de que de facto não há intocáveis no plantel, e acho que o Samu não está a saber lidar com isso muito bem. Está-se a esforçar demasiado. É bom para a equipa, que ele joga muito, mas pode-se lesionar. Esperemos que não seja nada de grave. Eu acho que não é, acho que foi por precaução que ele saiu, mas vamos ver. Ainda não vi nada sobre o boletim clínico. Amanhã vamos falar melhor sobre isso, sobre essa lesão do Samu. O De Jong entrou bastante competente. Não é a mesma coisa a pressão do Samu ou do De Jong. Também o Samu é muito maior. O De Jong é mais alto, mas o Samu tem mais capacidade física. O Samu que podia até ter marcado um golo. Tem ali um remate por cima, perigoso. Ainda tem uma ou duas jogadas boas do Samu antes de se lesionar. Mas o De Jong é esse jogador. Já no jogo com o Vitória de Guimarães ele fez uma assistência para o Eustáquio. E hoje, mesmo a acabar o jogo, ele faz a assistência para o Mora. Ele podia ter marcado o golo, podia ter tentado o remate. O Mora, numa jogada semelhante anteriormente, podia ter cruzado para ele, optou pelo remate, que depois o guarda-redes Gil Vicente, a bola não vai com muita força, vai alto ao ângulo, mas o guarda-redes consegue defender. E o De Jong, na jogada seguinte, quase a terminar o jogo, podia ter rematado, passou a bola para o Mora, tal como fez com o Eustáquio no Vitória de Guimarães. Portanto, o De Jong, talvez também pela idade, está de facto a jogar para a equipa, mostra qualidade, mostra visão de jogo, e o De Jong realmente é útil, e ele faz aquela pressão. Dá a impressão que ele não pressiona tanto como o Samu, porque ele não é tão forte fisicamente, mas se nós repararmos bem, ele esteve o jogo todo desde que entrou sempre a correr às bolas, a fazer a mesma pressão que fazia o Samu. Portanto, acho que o De Jong também entrou bem, não teve grandes oportunidades, mas ele, se repararem no posicionamento dele, eu acho que ele posiciona-se melhor que o Samu para marcar o golo. Ele está sempre à procura da segunda bola, está sempre bem posicionado. E hoje tivemos a confirmação, penso que agora é mesmo oficial, que o Eustáquio é o suplente do Gabri Veiga e não o Rodrigo Mora. Rodrigo Mora entrou, e como eu tenho dito aqui nos vídeos, o Rodrigo Mora continua a ser o jogador preferido. Os adeptos festejaram a entrada do Mora quase como se fosse um golo. E de facto o Mora entra e ele não sabe jogar mal. Ele quase marca um golo, ele pega na bola, é desconcertante, ele consegue fugir às marcações.
tem qualquer coisa a mais técnica, também tem entrega e intensidade. Eu sei que ele não tem a força física que se calhar outros jogadores têm, mas eu acho que o Mora tem que jogar nesta equipa. E pelo menos o William Gomes, eu estou a gostar muito da atitude do William Gomes, ele tem entrado bem, de facto. É um jogador rápido, é um bom extremo, faz bons cruzamentos, entra com atitude. Mas o Mora acho que tem qualquer coisa mais que o William. Acho que o Mora devia estar à frente do William, pelo menos como suplente, mas o treinador tem insistido mais no William, mas acho que isto não vai durar muito. Acho que o Mora vai passar-lhe à frente, porque o Mora quando entra é outra história, é outra música. Mas o Porto está então muito bem servido de extremos. Eu não sei se esta entrada do Mora para extremo direito é o Farioli a indicar-nos que de facto não conseguiu adaptar o Mora a médio e o Mora tem esse espírito livre, tem que jogar na frente, ou se é um sinal de que o Porto não conseguiu esse extremo direito, que já não vai contratar um extremo direito, porque assim fica Mora e PP do lado direito, William Gomes e Borja Sainz do lado esquerdo. Acho que foi mais a segunda opção. Acho que então o Mora vai começar a ser o extremo direito. Aquele extremo direito que, aliás, o Mora gosta mais de jogar do lado esquerdo, mas que pronto, vai andar mais solto. Se nós vimos o Mora, estava a extremo direito, mas tanto apareceu na área para marcar gol como apareceu do lado esquerdo. Muitas vezes em cima do William Gomes até a atrapalhar um bocado, porque o Mora gosta de estar do lado esquerdo para poder puxar a bola para o pé direito e é aí que ele é mais forte. É aí que ele tem a solução que ninguém tira a bola, que ele consegue sempre de simulação e de finta em finta fazer o remate ao ângulo, que ele é muito bom a rematar, ou o cruzamento. E de facto ele é melhor do lado esquerdo para o direito. No entanto estava de extremo direito, mas mais livre. Vamos ver nos próximos jogos se continua assim. O Borja Sainz continua com a mesma atitude de sempre. Eu tinha dito que achava que o Borja Sainz, num jogo em que a equipa é mais fechada e num jogo fora, tem que ir mais para o meio. Isso aconteceu muito. O Borja Sainz passou muito tempo dentro da grande área, o que também fez com que não brilhasse tanto hoje. O Gabri Veiga ia mais para o lado esquerdo. Engraçado como o lateral ia para o meio e quase que o Zaidu ia para o lugar do Gabri Veiga e o Gabri Veiga ia para o lado esquerdo. Às vezes tem a ver mais com o estudo do adversário do que uma dinâmica que seja para levar a sério da equipa. No entanto, é uma coisa a ver nos próximos jogos, mas de facto este Porto é muito dinâmico. Ele parte de uma tática muito simples, um 4-3-3, mas depois é um dinamismo muito grande e os jogadores são muito fortes fisicamente, então não lhes falta fôlego para trocar de posições uns com os outros. Então eu acho que esse jogador mais no Porto foi o Froholt. O Froholt, ele continua. Quando não há linhas de passe, quando é preciso correr com a bola, ele cria-as ele próprio sozinho. O Froholt esteve incansável, atrás e à frente. Eu acho que o homem do jogo é o Froholt, faz uma exibição incrível, enche o meio campo, ainda marca o primeiro golo. O PP também fez um bom jogo, também marca o golo do PP, é um bom golo, com uma boa assistência do Zaidu, que logo a seguir podia ter feito outra assistência para o De Jong, mas acaba por optar por um remate disparatado. E esse é o Zaidu que nós conhecemos, que é o Zaidu que é capaz do melhor e do pior. Já sabíamos que era assim, mas faz uma boa exibição, apesar de tudo. O PP está realmente renascido, está a jogar bem. Ainda assim, eu acho que o Mora entra e mostra mais argumentos que o PP. Ok, que o PP tem mais essa experiência e esse poderio físico que o Mora não tem, mas o Mora tem outro andamento. Mas realmente é um PP mais a lembrar esse PP dos tempos iniciais no Porto, antes da época passada, que foi no descalabro. Confirma as boas indicações, o Porto confirma que está bem, que consegue realmente manter esse estilo de jogo de grande intensidade, tanto em casa como fora. Na primeira parte, mais dificuldades, mas não perde a agressividade. O Porto é aquela equipa que, se for preciso jogar com agressividade, joga só com agressividade, o que não perde a identidade, não deixa de lutar por cada centímetro de campo. Isso é muito imagem de marca de jogadores como Borja Sainz, Varela, Bednarek, que são jogadores muito intensos e que, se o jogo está feio e a equipa não está a conseguir construir jogo, eles não vão deixar também o adversário jogar. Enquanto o Porto estiver assim, vai ser muito difícil bater este Porto. Ótimos sinais, mais um desafio muito difícil, passado com distinção pelo Porto, uma boa exibição. Amanhã vamos analisar melhor. Vamos ver as declarações dos jogadores, as declarações do treinador também de Farioli, estou muito curioso para saber o que é que ele disse sobre o jogo. Vamos também saber mais sobre a lesão do Samu. Samu que vai agora para o boletim clínico e quem sai é o Francisco Moura. Ele foi convocado, mas parece que era só para entrar em último recurso, porque ele ainda está a recuperar. Mas acho que o Francisco Moura, até o sinal que o treinador dá ao convocá-lo na mesma, mostra que o Francisco Moura vai ser dono e senhor da lateral esquerda, pelo menos até chegar a essa tal lateral esquerdo que o Porto anda à procura, que já temos aqui falado de vários nomes, que vocês têm deixado nos comentários, que fica para analisar amanhã, no próximo vídeo, mas que em princípio a lateral esquerda será dele, assim como a lateral direita será do Alberto Costa, que apesar desta exibição não tão conseguida como a que fez frente ao Vitória de Guimarães, continua a deixar bons sinais. Hoje o Farioli também optou por fazer entrar o Zé Pedro, que também me deixa a pensar, será que o Porto vai contratar mais um central ou vai apostar no Zé Pedro para quarto central? O Denis Gul, que faz o aquecimento quando o Samu se lesiona, entra o De Jong, portanto acho que a hierarquia de pontas de lança também está muito clara. Primeiro o Samu, segundo o De Jong, terceiro o Denis Gul. O Eustáquio também entrou bem. O Eustáquio continua a ter aquele problema que já tinha na época passada de não rematar muito bem. Ele não é o ponto forte dele rematar. Apesar de dar sempre a impressão, ele chega bem à área e remata, mas
às vezes ele falha. Eu acho que ainda traz um pouco da mentalidade da época passada, mas dá-me a impressão que o Eustáquio, se estiver em boa forma, pode lutar pelo lugar com o Gabri Veiga. Eles não têm nada a ver um jogador com o outro. Eu acho que o Gabri Veiga é mais esse tal número 10 e o Eustáquio é mais um 8. No entanto, o Eustáquio entra com muita intensidade e eu acho que o Eustáquio esteve até melhor que o Gabri Veiga em situações como recuperações de bola, nessa tal intensidade que o Porto procura, porque o Gabri Veiga perde muitas bolas. Mas isso também tem a ver porque o Gabri Veiga é aquele espírito livre, é como se fosse o jogador que tem mais permissão para perder bolas, para tentar outras coisas, outras soluções, e talvez por isso que Gabri Veiga e Mora nunca jogam juntos. Por isso que o Mora entra para extremo e entra o Eustáquio para tentar equilibrar, talvez o Farioli, que era apenas um espírito livre assim, e dá preferência ao Gabri Veiga. Eu acho que pela capacidade física, porque apesar de tudo o Gabri Veiga é esse jogador mais até que zilento, né? Tem que também ter mais cuidado o Gabri Veiga, senão vai estar sempre a ver cartões amarelos. Mas o que é certo aqui é que eu acho que começa a ficar claro que o meio campo do Porto é Froholt e mais dois. O que não há dúvidas é que o Froholt vai jogar sempre. O Froholt enche o meio campo, é o equilíbrio deste Porto, é o pêndulo do Porto. Eu acho que é o jogador mais difícil de substituir nesta equipa e eu ainda nem sei quem é o substituto dele, porque ele joga sempre. Em teoria seria o Eustáquio, que tem substituído o Gabri Veiga. Quem será o substituto de Froholt? Talvez o próprio Eustáquio. O Mora entraria para número 10 ou ficaria o Gabri Veiga, se fosse preciso tirar o Froholt. E o Porto precisa também de contratar este número 6, porque hoje já não entra o Gruitch e precisa realmente pelo menos de um suplente à altura para o lugar de Varela. O Varela ainda tem algumas dificuldades, algumas faltas desnecessárias que ele faz, que ele fica muito exposto, que eu acho que é porque ele não é esse típico 6, ele, pelo menos muita gente diz aqui que ele já jogou no Boca Juniors a 6, de qualquer forma não deve ser a mesma coisa jogar a 6 na Argentina ou com o Farioli, um treinador italiano. Mesmo assim, o Varela tem feito boas exibições, ele está a crescer, eu acho que ele está a fazer grandes exibições, mas fica exposto nestes jogos mais quesilentos e o Porto não tem outro número 6, portanto o Varela tem cartão amarelo, quem é que entra? É preciso gerir isto e é por isso que o Pablo Rosário seria um bom reforço, até porque é um jogador que o Farioli pediu, mas pode ser outro 6, vamos ver, mas eu acho que temos aqui indicações claras que o Porto precisa mesmo de contratar um 6 e um lateral esquerdo, é a conclusão que se tira deste jogo com o Gil Vicente. Principalmente estas duas posições. Voltando a Francisco Moura, pronto, fica com uma opção para cada lado da lateral, mesmo assim vai contratar o lateral e o 6, porque eu acho que são as posições mais desprotegidas, são as posições muito específicas. Nós tivemos ali uma pista, quando o Zaidu se lesionou e depois entrou, teve apenas um curativo na mão, o Prepitch estava a aquecer, ou seja, seria o Bednarek ou o Prepitch que iam jogar do lado esquerdo. Portanto, sim, o Porto precisa de reforçar essa ala esquerda. E é interessante como o Porto está tão ativo no mercado ainda a colocar muitos jogadores e com muitos rumores de contratações e está a jogar tão bem e tão intenso como se o mercado não existisse. Portanto, o Porto preparou muito bem esta época com uma mentalidade muito boa. A equipa está muito blindada e a entrada do De Jong hoje com a lesão de Samu mostra como é importante contratar jogadores. É importante ter de facto esses dois jogadores para cada posição, até porque a jogar com esta intensidade o Porto vai ter mais lesões. São lesões musculares, muito por causa dessa intensidade. E eu agora até arrisco a dizer, se a lesão de Samu for muito grave, que eu acho que não vai ser, esperemos que não seja, mas se fosse muito grave, a saída do Namazo aqui já colocava um questionamento, porque de repente o Porto voltava a ter só dois avançados, o Denis Gulli e o De Jong. E acontece porque é a posição de ponta de lança em que tem três opções. Se fosse numa outra mais desprotegida, por exemplo, uma lesão do Froholt, o Porto ficava muito desprotegido. Por isso que aqui se tem falado tanto do Kenneth Taylor. Muita gente diz que o Kenneth Taylor já não precisa de vir porque já temos um bom meio campo. Tudo bem, mas uma lesão, ainda por cima neste Porto tão intenso, que tem que gerir bem estas lesões musculares que podem acontecer com tanta intensidade, de repente o Kenneth Taylor seria importante para uma possível lesão de Froholt, que esperemos que não aconteça também, mas que fica mais precavido o Porto, portanto ainda falta mais profundidade neste plantel. Mas uma ótima exibição do Porto, muito seguro, começou com mais dificuldades por causa desse jogo quesilento do Gil Vicente, mas conseguiu ultrapassar isso com a sua atitude e a sua imagem de marca, com o seu carisma, não caindo na tentação, por exemplo, de ganhar faltas. Foi sempre uma equipa que até exagerou nessa força, muitas vezes os jogadores do Porto podiam ter caído para ganhar a falta, preferiram sair a jogar, e acaba por ter uma vitória sólida, robusta, que podia até ter sido por mais, mas o Gil Vicente fez também um bom jogo, teve algumas boas oportunidades, e este Porto continua a convencer e a empolgar os adeptos. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desta exibição? Vendo este jogo, quem é que acham que o Porto precisa de contratar? Quais as posições que estão mais frágeis, mais débeis? Quem foi para vocês o homem de jogo, o melhor em campo? Se acham que o Farioli mexeu bem no jogo, se acham que em vez do De Jong devia ter entrado o Denis Gulli, se acham que o Zaidu fez uma exibição boa o suficiente para repensar a saída dele, se acham que esta estreia do Mora no campeonato justifica mais minutos, ou até quem sabe a titularidade,
Se o Neuen Pérez vos inspira confiança ou ainda acham que a melhor defesa seria com o Perpites, já sabem, deixem os vossos comentários que eu leio todos. Deixem também o like, subscrevam o canal se não subscreveram ainda. Um abraço a todos e até amanhã, onde vamos analisar mais a fundo este jogo.